Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º e último episódio da 3ª temporada do podcast da CDL Jovem Caxias, o ChimaCast, que tem como patrocinador a Sicredi Pioneira, o maior banco de crédito da América Latina. Eu sou Pedro Boff, faço parte do departamento de eventos da CDL Jovem e junto comigo hoje está Marlon Vargas. O Marlon faz parte do departamento de projetos educacionais. Bem-vindo, Marlon. Muito obrigado, Pedro. Estamos entrando na última etapa da nossa trilha empreendedora. Hoje falaremos sobre equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É possível ter alta performance em todos os âmbitos da vida? No Chima Jovem, fazemos do nosso bate-papo um momento descontraído, assim como nas rodas de chimarrão do nosso estado, o Rio Grande do Sul, conectando assuntos à realidade empreendedora. E agora chegou a vez de apresentarmos o nosso convidado. Ele que é filósofo, escritor e palestrante, que trabalha estabelecendo diálogos e mapeando os desafios presentes das nossas realidades contemporâneas. Gilmar Marcílio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Pedro, Marlon, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado à CDL Jovem pela oportunidade de partilhar, algumas impressões sobre a vida contemporânea tão atribulada, As pessoas se queixam o tempo todo, fazem resmungos, não temos tempo, não estamos mais conseguindo nos desconectar, mas acho que a gente tem salvação sim, eu tenho um olhar muito positivo sobre isso. Tem certeza? Total, eu sou a prova disso. Gil, vamos iniciar nosso papo falando sobre o seu trabalho. Nos seus conteúdos, você fala muito sobre epidemia emocional, que acontece agora na nossa época. O que define essa epidemia e por que tem afetado tantas pessoas? Marlon, se nós fizermos um recorte histórico e formos para a Idade Média, por exemplo, as pessoas já nasciam com um projeto de vida definido. Não tinha que fazer escolhas. Se o pai fosse ferreiro, o filho também seria ferreiro. Então, a angústia de ter que escolher entre um universo, entre um supermercado infinito de opções, tem gerado muito essa questão da angústia, da ansiedade, porque toda escolha é a renúncia de outra escolha. A gente sabe, E essa sensação de que eu estou perdendo algo tem deixado nas pessoas esse sentimento de frustração, de insuficiência. Acho que cada vez mais nós temos que ir para um mundo de redução, cortar, simplificar. O excesso ele é sempre nocivo, o excesso de afeto também é nocivo. Um pouco de carência nos joga para uma possibilidade de criação, de desenvolvimento emocional muito mais ricos do que se a gente vivesse com todas as possibilidades diante de nós. Eu acho que cada vez mais, se nós não nos cuidarmos, isso vai ser predominante, principalmente nas gerações mais jovens, O número de suicídios e tentativas de suicídios na faixa etária dos 18 aos 24 anos é muito expressiva, e porque alguma coisa está errada. Eles entram num mundo de escolhas que eles não sabem fazer com maturidade. Tem a pressão social, Isso que nós estamos no Brasil, na China, no Japão, nesses países que preconizam a formação profissional como sendo algo absolutamente central na vida, é um caos total, Então, o que nós estamos fazendo? Eu sou um grande devedor aos ensinamentos dos filósofos estoicos. Marlon, eu sei que tu gosta muito de filosofia, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso num outro momento. Bastante. E uma das grandes questões que os estoicos levantam é isso, que é a criação de uma cidadela interior, de um espaço que fica intocado, independente daquilo que acontece do lado de fora. Ou que os monges budistas diziam, mesmo que o mundo esteja ardendo, esteja pegando fogo, que haja em ti paz e serenidade. Porque alguém aflito, alguém ansioso, alguém compulsivo não salva ninguém.
né? É um pouco aquela velha história de cegos conduzindo cegos. E a impressão que eu tenho, Pedro e Marlon, é que a gente não vislumbra saídas. Quando nós temos diante de nós essa possibilidade de recuo. Mas numa sociedade extremamente voltada para a performance, para a produção, nós moramos numa cidade em que o trabalho nos define. É todo um processo ligado à colonização italiana, à dificuldade que os nossos antepassados tiveram, mas 150 anos me parece que já são suficientes para que a gente mude esse itinerário, né? Nós somos valorizados por aquilo que entregamos materialmente ao mundo. Por isso, quando nós nos aproximamos da aposentadoria, muitas pessoas surtam, porque elas vão encontrar aquilo que elas sempre buscaram na vida toda, o tempo. E quando elas o têm à sua disposição, elas ficam absolutamente apavoradas. Aí as 24 horas se transformam em 240 horas. Então, esse processo de entender que a gente tem que reduzir para ampliar, né? E, no meu entendimento, nós não precisamos abdicar de estar no mundo. Vocês são empresários, vocês sabem que é importante mostrar, performar, mas tem que ter cuidado, porque a ambição, se ela não tem limites, ela te leva para uma derrocada emocional, para essa epidemia emocional que a gente percebe nas crianças. Não sei se vocês leram A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é um grande pensador dessa questão da modernidade, e ele realmente pinta um quadro absolutamente aterrador, com poucos vislumbres. Eu me sinto inclinado a ter esse olhar mais positivo, mas ele aponta para algo muito ruim, muito obscuro, se nós não brecarmos, não frearmos essa tendência de querer absorver tudo aquilo que o mundo nos entrega. Eu até vou compartilhar um pouco, Gil, sobre o que eu penso sobre isso. Até queria ver a tua opinião, porque, como tu falou, o pessoal é muito apegado ao trabalho, ao que a gente faz, né? Então, eu sou um vendedor, eu sou um diretor, eu sou um administrador, mas não é o que você é isso, é o que você faz. É o que você está fazendo. Eu acho que tudo que tu trouxe é muito uma desconexão com a identidade que a gente é, né? Então, o que a gente é? A gente é irmão, a gente é filho, a gente é pai, a gente é outra pessoa e a gente trabalha com alguma outra tarefa, né? Então, acho que se mistura um pouco essa questão da ansiedade, do suicídio, de jovens e tudo isso, com o esquecimento de quem eu sou, que vai muito mais do que eu faço. Não sei o que tu pensa sobre isso, né, Gil? Na verdade, excelente essa tua observação, Pedro. Na verdade, isso está no princípio da filosofia, o conhece-te a ti mesmo, né? Porque por mais que tu seja seduzido pelo trabalho, por mais que aquilo que tu faz seja prazeroso, e eu acredito que hoje, com essa possibilidade de reconstruir a própria carreira aos 30, 40, 50, tu é um exemplo disso, né, Marlon? Que agora está no mundo das palestras, Transformando, né, falando sobre educação. Então, tudo isso eu acho que nos enriquece na medida em que a gente consegue se auto-observar. Uma vez nós fazíamos as confissões. O pai, a mãe, eu ainda peguei na adolescência, nós íamos até o padre e falávamos sobre os nossos pecados. Hoje nós não usamos mais pecado, mas nós temos culpas de falta de afeto, de falta de presença física, de ausência nas relações mais próximas, né? De maridos, de esposas, de amigos, principalmente, de determinar um tempo para o aquietamento, né? E se nós caminharmos sem esse propósito, a impressão que eu tenho é que no final dos nossos dias a gente vai ter muito mais frustração do que um sentimento de gratidão. Uma das grandes pensadoras
da morte atual é uma médica paliativista chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, que esteve recentemente em Caxias. Ela diz que todos os arrependimentos das pessoas que estão próximas da morte se referem à economia dos afetos. E nunca há aquilo que eles deixaram de acumular, de absorver, de deixar. Até porque, normalmente, quem deixa muito capital, deixa muita briga, deixa muita... É bem complicado. Então, a questão ainda e sempre vai ser: quais são as nossas verdadeiras prioridades? E eu insisto também nas minhas palestras, filosofia não é para iniciados, para profissionais, é para todo ser humano que quer ter uma ampliação da consciência, que quer entender a realidade de uma maneira muito mais clara e que transforma o conteúdo intelectual em atitude, em comportamento. Legal, Gil. E eu acho que hoje em dia o equilíbrio está cada vez mais difícil de ser alcançado, né? Até porque o WhatsApp é na hora, a gente tem que responder. O Instagram vai lá e bipa a gente pra gente ter que responder aquela pessoa, né? E a gente vai deixando a nossa família de lado também, né? Por mais que eu seja pai, que eu tenho meu tempo com a minha filha, a gente acaba perdendo muito tempo com dopamina barata, com endorfina. A gente, né, mais pelo treino a gente consegue também, mas a gente acaba nem treinando mais, porque acaba não tendo tempo por conta das redes sociais, da resposta imediata que temos hoje. E tu fala muito nos teus conteúdos sobre o projeto contemporâneo da felicidade. E eu queria entender o que é esse projeto e o porquê que a gente tem se afastado tanto do nosso bem-estar real e focado mais nessa parte não tão real da nossa vida, que é a parte talvez digital, a parte talvez de fazer tanta entrega no nosso negócio e às vezes acabar deixando as outras partes da vida um pouco mais no negativo, né? Perfeito. Eu acho que a ênfase aqui é na palavra contemporâneo, né? Porque se a gente for ler um pouco do arco narrativo da história, a gente vai perceber que muitas das coisas que hoje nos deixam indiferentes eram vitais para alguém que tivesse vivido no século XIV, XII, X, V. Então, e quando eu abro uma das minhas palestras sobre bem-estar emocional, eu gosto de citar muito um poemeto do Mário Quintana. Ele diz assim: o profeta nos diz, eu vos trago a felicidade, enquanto o poeta mais humildemente nos diz, eu te trago a minha felicidade, a minha verdade. Então, tudo passa por um crivo individual. Eu tenho pavor de pessoas que têm fórmulas. Outro dia alguém se apresentou como especialista em felicidade. Mas Uau. como assim? Isso não existe, é muito pretensioso. Nós somos, no máximo, garimpadores de algumas ideias, de algumas percepções que podem nos trazer felicidade. E a felicidade, ela é cambiante, ela vai mudando, ela não tem algo que se cristalize no tempo, né? E ela passa sempre pelo processo das próprias vivências. Aquilo que é motivo de grande alegria pode causar estranhamento, né, para o Pedro, para vocês, para os guris que estão aqui no estúdio, né? Então, é o reconhecimento de que esse projeto ele se dá a partir daquilo que eu gosto muito, que é um princípio bíblico: vigiai e orai. Né? Acho que a questão da fé, para mim, tem se tornado cada vez mais relevante, mas a vigilância, o estado de atenção. Porque o que nós temos hoje é tudo menos atenção. Aliás, a gente tem microatenção. Tu falaste nas redes sociais e nas doses de dopamina que nós recebemos. São pequenas doses, só que elas são tão viciantes como qualquer outra droga. Né? Elas têm essa capacidade a ponto das clínicas psiquiátricas trabalharem com essa questão, como qualquer outra adicção. Porque hoje, se eu me satisfaço com 10 likes, 10 coraçõezinhos, daqui a um mês eu vou precisar de 100. Eu não vou sentir aquele prazer, aquele gozo, né, em uau, recebi 10. Então, junto com essa dopamina e junto com todas essas substâncias que reforçam a sensação de prazer, a gente recebe também cortisol, né, que é do cansaço, da exaustão, do estresse, né? E hoje em dia nem é mais uma questão de saber se a gente vai ter estresse na vida. A gente vai ter, mas como a gente vai lidar com isso? As coisas estão presentes, né? E se tu estuda essas questões ligadas ao comportamento,
tu vai saber claramente que, na verdade, tudo é mental. Né? A realidade ela é construída por nós. O mundo é a nossa cabeça, eu acredito. É a nossa cabeça. Quando nós morrermos, morre o mundo e não nós. É uma coisa assim muito louca, mas que a física quântica trabalha isso. Eu acho fascinante. Eu cada vez mais me interesso por neurociência, porque tu percebe que está tudo lá. E a gente tem um poder espetacular para o bem e para o mal. Né? Eu arrisco me dizer que, entre aspas, é simples. A gente complica, né? Porque a neurociência, realmente, como tu falou, ela mostra pra gente que tudo é organizado pela nossa cabeça e tudo que a gente quiser a gente consegue alcançar, né? E tudo é destruído também. Só né? querer. Por isso que A gente escolhe a química que a gente quer receber. Por isso que os consultórios dos psiquiatras e psicólogos não tem crise nenhuma, né? Tá sempre cheio, né? Mas olha, é uma coisa que eu acho assim interessante. Eu me lembro do pai, da mãe, das minhas tias. Hoje eu tenho a sensação que a gente precisa de tutoriais para viver. Né? A gente vai buscar no Instagram, nas redes, a melhor forma de amar, de comer, de dançar, de encontrar o silêncio, mas é aquilo que é nosso, que é do próprio ser. Personalidade. É isso, sabe? Aquilo que é intuitivo. A gente precisa de um manual para isso. Né? Então, acho que isso é um espaço imenso para os charlatões. Né? Então, eles vêm com aquelas fórmulas simplificadíssimas de autoajuda e tentam resolver a tua vida, né, com um curso de final de semana. E é tudo muito mais denso, tudo mais profundo. Aquilo que é precioso é raro, é difícil. Né? E a gente tem que trabalhar com a consciência. Tu falaste antes, Marlon, da questão da pressa e de nós não conseguirmos mais acompanhar os processos. Se nós observarmos o comportamento de um adolescente, é isso. Eles têm o desejo e querem a saciedade ao mesmo tempo. Né? Eles não sabem mais esperar. E, na verdade, é esse o barato do processo, da vida toda. Eu me lembro, na minha juventude, que a possibilidade de receber uma carta era um êxtase, era uma pequena epifania. E a gente esperava 15 dias. Estava tudo ótimo. Ai do vivente que não respondeu o WhatsApp, né, em 5 minutos. O que foi? O que é? Tu tá bem? Eu fiz alguma coisa? Né? É bem assim. Nossa, e aquilo tu vai entrando numa roda viva. Quando tu nota, tu é a personificação da ansiedade. E até fazendo um complemento aqui, quanto mais rápida é a comunicação digital, mais afastada é essa comunicação humana, como da carta que você citou. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma inveja, eu brinco que eu tenho uma inveja dos meus pais, que a gente tem todo mundo aqui, ou a maioria, tem no final do ano, férias, ou quando tem um descanso, vai pra praia. Desce a serra, vai pra praia. E eu vejo as fotos de antigamente, dos meus pais na praia, era 30 pessoas, tinha o time de futebol de areia, o time de vôlei, eles desafiavam praias vizinhas e sempre uma galera reunida, era muito bacana. Hoje tu tá sozinho, ao mesmo tempo que tu tá conectado com todo mundo, tu tá lá sozinho. Ao mesmo tempo tu tem um monte de amigos, ninguém tá perto de ti, e isso acaba distanciando um pouco o humano. Né? Mas o Pedro, tu toca numa questão fundamental, que é assim, a ausência da comunidade. Né? Por que a religião, principalmente as religiões pentecostais, tá? Evangélicas, elas têm tanto sucesso? E não é só na classe média baixa, na classe média e na classe baixa, né? Porque num espaço confinado, como é uma igreja, tu sabe que tu pertence a um grupo. No WhatsApp, no Instagram, a gente não pertence a grupo nenhum. Na verdade, isso é absolutamente ninguém, né? ilusório. Isso, e esse exemplo que tu traz, né, da vivência dos teus pais, ele é muito rico porque ele nos devolve a um sentido de pertencimento. Tu conhece, sabe? Tu vai na quitanda e anota no livrinho. Não por favor, não é papo de velhinho, tá? Me entendam, mas alguns
pilares, é legal que permaneçam, né? Eu acho que o novo é absolutamente necessário, né? A gente tem que ter todo esse processo. Eu acho que o mundo virtual nos trouxe inúmeras vantagens, né? Quando eu estava no segundo grau, chamávamos assim, eu saía de São Virgílio da Sexta Légua, onde eu ainda moro, no interior, e ia até o centro, tá? Para pesquisar na Barça. Eu não tenho saudade daquela época, né? A Barça. Então, a Barça, né? Então, Aqui hoje... estamos na balsa, então é na Barça. É verdade, uma boa analogia, né? Mas talvez não ser tão extremado. Eu uso muito pouco o chat GPT, né? Mas acho que ele nos ajuda, sem dúvida nenhuma. O problema é que ele nos torna preguiçosos, né? Ele dá respostas prontas, às vezes satisfatórias, às vezes não. Há cerca de um mês, eu disse, vou por curiosidade pesquisar. Eu estava preparando uma palestra para um evento que eu dei o nome de E se Jesus usasse Instagram, né? E que foi muito bacana. E aí a resposta do GPT é patético. Assim, um amontoado de lugares comuns. Então, é uma leitura superficial que ele faz. Mas a subjetividade, isso que a filosofia, que a boa conversa... Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não é uma maravilha? A gente está estabelecendo encontros. E nós somos salvos por isso. Isso é muito legal, complementando, eu sei que a gente tem uma pergunta para ti muito interessante também, mas porque hoje em dia com essa inteligência artificial, a gente acaba que a gente vai perdendo a nossa parte humana, pouco a pouco, quem está entrando nesse hype, né, do ChatGPT, da IA. Só que ao mesmo tempo eu acho que quanto mais a gente entender de pessoas nesse momento, melhor vai ser também para nossa parte profissional, né? Porque enquanto a gente está ali trabalhando com robô, disse o Pianges uma vez que o robô ele nunca vai bater o santo, né? E coisas que a gente tem de humano na gente, a gente tem que trabalhar cada vez mais, porque eu acho que esse vai ser o diferencial. Quem é o humano e quem não é humano, né? Porque vai ter muita gente que não vai mais ser humano mesmo, vai estar alienado naquele caminho, né? O risco é nós sermos engolidos por isso. No Japão, eu não me recordo o nome, eles são chamados por um adjetivo específico, mas tem um grupo considerável de adolescentes que não saem de casa há 8 meses, 10 Mas meses. em Caxias do Sul também. Também tem. Deixa eu te Mas contar por causa do tempo. Que ótimo. Não, eu tenho familiares que Uau. ficam no quarto fechado, O tempo todo. live em cima de live o dia todo. Assim. Pedro, tu fez uma coisa muito legal agora, assim, que eu acho que é salvadora, senso de humor, né? E o ChatGPT não tem senso de humor, né? No mundo da virtualidade a gente não tem essa leveza, essa brincadeira que a linguagem humana pode nos transmitir. E tem uma frase de um filósofo, o Wittgenstein, alemão, que eu gosto muito. Ele disse assim: o limite do nosso mundo é o limite da nossa linguagem. Tu entrega e absorve aquilo que tu consegue traduzir. Quando eu trabalho nas empresas com aquilo que se chama de chão de fábrica, ou, sendo um pouco politicamente correto, com pessoas mais simples, que não têm acesso, eu percebo a dificuldade em falar dos sentimentos. Conseguir transmitir. Eles têm aqui, eles batem no peito, mas eles não sabem dizer. Então, não é uma questão de erudição, de cultura. Não tem nada a ver com isso. Mas simplesmente de se relacionar de uma forma saudável através... Porque nós somos animais de linguagem, né? Eu venho de uma família muito pobre, de muita carência material, mas a mãe e o pai, desde muito cedo, nos entregaram, a mim e a minha irmã, eu acho que é o maior patrimônio, que é o gosto pela cultura, pelo conhecimento. Então, hoje, para mim, o contato com qualquer pessoa, independe da formação, do status, da economia. Eu acho que é isso. Nós somos seres humanos com as mesmas ansiedades, com as mesmas alegrias, com os mesmos gostos, mas aí tu tem que conseguir transmitir isso, né? Falar, transformar o teu sentimento em algo que é recebido pelo outro. Porque hoje nós só aparentemente escutamos, mas escutar é estar presente com os olhos. Mas a gente escuta mesmo?
ou a gente faz de conta que escuta? Isso. Eu acho que hoje em dia, para ser escutado, às vezes tem que pagar para alguém nos ouvir, né? Exatamente. Bem isso. Eu queria Pedro. puxar um pouquinho um Marlon. assunto, voltar um pouquinho, faz parte de todo o contexto, né? Mas Posso tomar um chimarrão? Claro, vou te claro, por servir. favor. Da ansiedade que os jovens empreendedores estão tendo hoje em dia. Nós somos jovens empreendedores também. E onde essa ansiedade vem muito das expectativas que a gente cria, né? O mundo para ontem, tudo para ontem. Eu quero abrir minha empresa hoje e amanhã ser muito bem sucedido. Não faz mais parte da jornada do processo, é muito mais a expectativa. É isso que gera ansiedade. E vinculado a isso também, Gil, a alta performance, né? Então, hoje, no nosso meio empreendedor, o que a gente mais ouve falar é alta performance. E como que a gente consegue buscar essa alta performance, essa alta produtividade, que hoje virou um padrão, e equilibrar isso com a exigência de uma vida humana, uma vida saudável, de a gente falar de, daqui a pouco, fazer um exercício físico, sair de casa, conviver com as pessoas. Como é que a gente consegue equilibrar expectativas, alta performance, com vida saudável? Olha, eu sou contra a alta performance, tá? Porque ela leva as pessoas realmente à ansiedade, ao desespero, né? Porque o melhor nunca é o satisfatório. O melhor é só um degrau para a gente estar um pouco além. Então, como é que nós vamos encontrar esse aquietamento, né, Marlon e Pedro, se nada nos satisfaz nunca? Né? Esse exercício de querer mais e mais e mais, que é do humano, sem dúvida nenhuma. É muito legal buscar, ambicionar, é ótimo. Mas eu fico me perguntando, ontem ou anteontem, o mundo ficou sabendo que o Elon Musk é o primeiro trilhardário do mundo. Mas eu acho que ele agora já está pensando em ser o primeiro quaquilhardário. Mais ou menos como era o tio Patinha naquelas revistas da Disney, né? Só que, de repente, ele estava tão em volta do dinheiro que ele afundava e sucumbia à própria vida. Então, eu acho que tudo é muito interessante, a gente não precisa realmente abdicar, mas quando a gente faz escolhas no limite do humano, a possibilidade de nós adoecermos é muito grande. É muito grande. Porque as pessoas elas vão ter um grau de exigência em termos de excelência que nem todo mundo tem. Tem pessoas que têm talento, outras que não têm. Mas aí tem um pouco da responsabilidade paterna e materna. Eu, nos colégios, faço uma palestra que se chama Super Pais. Precisamos ser tudo para os nossos filhos? Então, a grande questão também é o que os pais estão cobrando dos filhos e eles, dentro desse processo de ebulição cerebral e hormonal, que é a adolescência, se sentem obrigados a isso, né? Então, como conciliar? Às vezes, eu penso que é desde cedo aprender a arte de dizer não. A dificílima arte de dizer não. Porque as próprias escolhas que são feitas nessa etapa de rebeldia, às vezes, quase sempre, elas obedecem ao senso comum, né? Elas não se permitem por uma questão de não querer desagradar. Eu tenho vários amigos que adoeceram emocionalmente porque eles tinham essa necessidade patológica de serem aceitos pelos outros. É um olhar que nós temos, né? Quando nós vivemos em comunidade. Mas isso não pode determinar a nossa maneira de ser frente à vida. Trabalho é muito importante. E eu estou falando para a CDL jovem, para vocês que são todos empresários, né? E eu acho isso magnífico. É admirável que vocês, com a idade de vocês, já tem esse talento, né? Porque eu acho que empreender não é um talento menor do que filosofar. Eu não conseguiria administrar uma empresa. Não conseguiria. Então, por que eu vou colocar a filosofia como algo mais altissonante? Não, eu acho que tudo cabe, né? Complementa, né? Complementa, enriquece, mas fazer só uma escolha da performance, aí é trair a nossa vocação para o múltiplo, para o plural. E o comum, né? Se todo mundo fizer a mesma coisa em uma alta performance, o mundo vira monótono como o ChatGPT, talvez. A gente estava comentando antes. Exatamente, né? Vamos responder de forma autômata, né? Legal. Gil, mas assim, beleza, auto performance, eu concordo contigo que é algo que é um extremo que de repente não tenha que ser utilizado na nossa vida. Mas num tempo como hoje, onde a gente está falando aqui que tudo é acelerado, tudo é rápido, aonde tu piscou, passou o ônibus e tu não viu,
né? O ônibus do sucesso, depende de definir sucesso. Cada pessoa tem algo como sucesso. Mas como estamos falando de empreendedorismo, o sucesso seria a gente estar cada vez melhor. Porque na teoria do empreendedorismo, onde não estamos melhor, estamos pior, nunca parados. Né? Então, num mundo como hoje, como nós temos toda essa movimentação acelerada, e a gente quer alta performance, né? Por custe o que custar da nossa saúde, da nossa família, às vezes deixar de lado muita coisa que a gente acaba abdicando para pegar outras coisas que nos fazem maiores como empreendedores. Eu queria te perguntar, como que a gente vai ficar sabendo? Claro, vai ficar sabendo quando está doente, então talvez não seria essa pergunta, mas como entender como fazer um equilíbrio nesse mundo empreendedor, onde a gente vai conseguir ter uma saúde mental legal, porém ter resultados positivos na empresa que façam com que nós cresçamos e que normalmente a empresa não é de uma pessoa só, às vezes sim, mas no meu caso, no caso do Pedro aqui, a gente tem mais pessoas, mais famílias que dependem dessa nossa auto-performance. Então, como a gente conseguir equilibrar isso de uma forma que tenhamos um sucesso financeiro na empresa, um sucesso de conseguir fazer com que as pessoas também melhorem de vida por conta da nossa empresa, mas também ter um equilíbrio com a família, com a saúde e conseguir manter um equilíbrio nessa vida. A pergunta talvez de $1 milhão, né? Como fazer isso? Eu estaria milionário se eu conseguisse responder, mas parcialmente... Quando tu descobrir, tu nos avisa, Gil. Yes, eu quero vocês como sócios, Por né? favor. Com certeza. Tu já respondeu de uma maneira muito eficiente. O corpo é muito sábio, ele nos avisa. A questão é que a gente desconsidera todos os sinais. Eu tenho uma amiga que diz algo muito legal. Ela diz assim, o corpo não fala, ele grita. Ele te dá evidências o tempo todo, né? As pessoas que entram em burnout, elas já sabiam disso há bastante tempo, mas tu vai e tu estica um pouquinho mais. Penso que hoje não existe nada mais revolucionário do que parar. Não estar em movimento. Como se nós precisássemos parar de salvar o mundo. Esse é um trabalho, assim, bem difícil para quem é Bem acelerado. difícil, é Porque verdade. eu, particularmente, quando eu paro no sofá, eu penso, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E quando eu entendo que não, Marlon, tu não tem que fazer nada, eu penso, o que eu posso fazer? O que eu posso inventar? Porque eu tô aqui sentado no sofá, perdendo tempo assistindo Netflix. Essa é a minha Eu meu tenho o pensamento. problema da agenda vazia. Se a minha agenda tá vazia, alguma coisa tá estranha, tá muito errada. Sério? Se a agenda tá vazia no fim de semana, no sábado, não, eu preciso achar alguma coisa, vou achar um jogo de futebol, vou passear com alguém. Agora, ficar no sofá sem fazer nada, alguma coisa tá muito estranha. Eu acho, Pedro, que ele vai falar pra nós assim, isso aí não é filosofia, meu amigo. Vocês estão no caminho errado. Psicologia, psiquiatria, não é comigo essa parte. Eu posso dar o número e o nome de um Isso, bom de um psiquiatra. amigo meu. sabe? Estamos Já vão precisando. direto no psiquiatra. Já vão direto, né? A Samu já tá nos esperando aqui, Marlon, no final do episódio. Mas é o texto que todos nós usamos. É isso. É difícil porque o cérebro, ele responde àquilo que é entregue. O cérebro, ele precisa de repetições. Quanto mais nós repetimos, mais ele fica confortável. Embora ele seja extremamente elástico. Por isso que eu acho que nós temos salvação. Sempre, né? Eu acho que se a gente parar de acreditar nisso, se foi Tu mesmo. já. Mas olha que frase interessante que tu disse. Eu me sinto aflito, enfim, quando eu tô na frente da TV, perdendo tempo e assistindo Eu falei o filme da de Netflix. propósito, viu? Eu percebi isso, mas no nosso inconsciente é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é ganhar tempo? Pedro, o que é ganhar tempo? Que é ganhar tempo. Curiosa essa pergunta. O que eu posso te responder? Ganhar tempo, pra mim, é talvez, e totalmente contra os teus princípios, mas ganhar tempo pra mim é fazer algo que eu poderia fazer em X tempo em menos tempo que isso. Isso pra mim é ganhar tempo. Aham. É o teu olhar, eu jamais faria, né? Aí eu vou te perguntar também, o que te faz feliz? O que me faz feliz hoje? Isso, hoje. Quando eu olho para o empreendedorismo, para nossas empresas, ver que elas estão cada vez crescendo mais, com pessoas cada vez mais próximas da gente, colaboradores e tudo isso, na parte profissional, na parte pessoal, construindo minha família,
Eu sou pai de primeira viagem, vou ter minha primeira filha em fevereiro, agora ela nasce. O Marlon também já é pai, a Uma gente de tem 8 vários meses. integrantes hoje na CDL Jovem que já são pais, então Que ver bacana. que a família está sendo construída, a gente ter bons momentos, almoço em família. Mas assim, Gil, para não alongar muito a resposta, eu penso muito que a gente tem vários pilares na vida. Então tem o profissional que é muito importante, tem o financeiro que é muito importante, tem a família que é muito importante, tem a saúde que é muito importante, e a saúde física, mental e espiritual, tem a caridade que é importante, tem vários pilares que para mim é felicidade quando a gente consegue estar equilibrando todos eles. É um desafio, não é que eu consiga fazer isso, mas é o que eu busco fazer para ser feliz. Ótimo. Não, e olha que louco, eu vou querer falar Ah. também dessa parte, porque o que é ganhar tempo pra mim? Tu ainda não tem tua filha, né? Vai ser uma menina, né? Não, em fevereiro nasce. É menino? Maria Cecília, Maria Cecília. Que Que nome bom que elas vão bonito. poder ser Obrigado. amigas, né? com certeza. Então, assim, pra mim hoje ganhar tempo, com certeza, e vai ser pra ti também, eu tenho certeza, tá com a minha filha. E aí que vem a parada mais louca que tu perguntou aqui, porque aí que a auto-performance entrou na minha vida de novo, com tudo que eu podia fazer, acelerar. Porque eu penso assim, claro que eu tenho tempo com a minha família, graças a Deus, pero no mucho, né? Nem sempre tanto. Mas hoje eu busco a alta performance justamente para mim poder aproveitar o máximo da minha filha e dar tudo o que eu puder dar para ela, sendo que para ela só quer a minha atenção, né? Só que legal, essa fala é linda, a tua filha, a tua família, ela só quer você por perto. Embaixo da ponte, talvez não seja legal. Então eu fico pensando assim, hoje para mim a melhor coisa da vida é estar perto da minha filha. Só que para isso eu preciso ter alta performance para mim conseguir estar perto dela o maior tempo possível. Então é aí que eu entro nesse embate de alta performance. Não, eu vou dar uma relaxada aqui, eu vou acelerar lá, o que eu vou fazer? Então eu fico nesse caminho. Eu acredito que logo mais tu vai bater na tua porta. Mas até antes de tu responder, Ju, a tua alta performance na tua resposta é enquanto tu tá trabalhando. Tem gente que vive alta performance 24 horas por dia, que aí talvez seja doentio, né, Ju? Mas é que eu acho que no empreendedorismo é difícil a gente separar a pessoa física da pessoa É um desafio. PJ, né? É um desafio bem difícil. É que a gente tem que também ressignificar o sentido da palavra sucesso. Né? Se tu pegares um homem medieval, por exemplo, o homem do início da era cristã, ele ficaria espantado com aquilo que nós consideramos ser como sucesso. Porque eu volto ao Marco Aurélio, um filósofo que eu gosto muito, estoico também. Ele tem uma frase muito simples e muito verdadeira. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Né? Mas hoje, A gente se assim, atrapalha um pouquinho nisso. total, ego, né? A invenção, o eu é uma invenção moderna. Até 200 anos atrás, a pessoa não existia, ela não tinha valor individual. Se preocupar Era o no sentido todo. do coletivo. E acho que tu falou uma palavra caridade, olhar para o... É isso, que na verdade, quando isso pode ter alguma performance, algum rendimento, olha como eu sou bom, porque normalmente a gente não dedica cá entre nós esse tempo, né? Mas eu realmente não quero imprimir em vocês e nas pessoas que nos assistem a sensação de que nós vivemos a pior das épocas. Eu tô louco para chegar no futuro. Tá? Eu tenho saudades do futuro. Eu acredito que nós vamos encontrar assim, isso. 20 anos é pouquíssimo tempo, né? Penso que vai existir uma saturação. Hoje já tem um movimento pequeno, modesto, mas é dessa gurizada estar menos nas redes. Essa nova lei de proibir os celulares nas escolas é fantástica. Imagina, eles brincam no recreio. Nossa, Uma a coisa gente tinha que marcar um dia só pra impensável. falar sobre isso. Né? Porque o celular é uma coisa que Pá, é importante na vida do jovem, mas também tem que ter um controle em cima disso. É bem difícil também essa E Marlon, parte. tu sabe que foi feita uma pesquisa Pedro, foi feita uma pesquisa na Inglaterra que mostrou, em termos de resultados neurológicos, se tu tens um celular ao teu lado, aqui na mesa, desligado, virado para baixo, ele vai absorver mais ou menos 30% da tua atenção. Daí essa história, sim, eu estou te escutando. Nada. Só um minutinho. Claro que eu estou te ouvindo. Não ouve, né? Então, a gente entra no campo da falta de gentileza, né? E a coisa é tão maluca, não sei se vocês já observaram, quando a gente está num elevador, né? São 30 segundos, 40.
todo mundo saca o celular, né? Parece que quer se esconder. Não quero Uma cortina. trocar Porque a gente olhar contigo. e a gente expulsou algo que eu acho que é muito enriquecedor da nossa vida, o tédio. Hoje nós não nos permitimos mais sentir tédio. Tudo tem que ser preenchido, tudo precisa de estímulos. Olha aqui, nós estamos num estúdio, nós três conversando, o nosso universo se reduziu a isso. E olha que riqueza, né? Vocês estão entregando um conteúdo que vai me fazer pensar quando eu sair daqui. Espero que eu entregue para vocês também algumas Muito, uau, reflexões. Certeza. E olha que bacana, com 20 e poucos anos, é uma construção que está se iniciando cedo, né? Claro, nunca é tarde para esse processo de autoavaliação, mas que maravilha, vocês estarão em vantagens em relação a muitos, porque o que conta mesmo é o poder que a gente pode ter em relação a si, dominar as paixões. Nosso mundo. Exatamente. As paixões no sentido mais amplo, aquilo que nos mobiliza e nos tira do nosso foco, né, e nos lança para o mundo. Quando a gente consegue entender isso, nossa, tu te torna assim senhor do universo. Essa fala de algum filme, né? Eu não sei se é do Star Wars, mas é uma coisa assim. Mas o importante é isso, essa consciência. E eu tenho certeza que os dois têm. E penso que vocês, como um grupo de jovens empresários, pelas reuniões que vocês fazem, pelas imersões, pelos encontros, vocês vão além de se destacar na própria área. Gi, vou pedir um conselho, então. Uma pergunta volta direcionar para um conselho. Então, dentro do nosso grupo, do CDL Jovem Caxias, a gente tem várias pessoas sendo pais. Eu já falei isso antes. Eu sou uma prova viva, o Marlon é outra, tem outras pessoas também nessa jornada. E a gente está nesse desafio de querer que as nossas empresas cada vez sejam mais bem-sucedidas, cada vez atinjam melhores resultados, mas a gente está construindo, paralelamente a isso, uma família, onde para te construir uma família, tu precisa desacelerar. Então, de um lado, a corda tá puxando para acelerar. E para o outro, desacelerar. Como é que a gente consegue equilibrar essas duas coisas e principalmente no sentido da mente que não permite o tédio, que a gente está sempre ansioso, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, como que eu consigo administrar diversas tarefas paralelas? Porque eu tenho as tarefas do meu trabalho, eu tenho as tarefas da minha família, eu tenho as tarefas do apartamento que a gente está se mudando agora e tem uma série de coisas para fazer. Eu tenho as tarefas de ver meus pais no final de semana e fazer alguma coisa junto com eles. Então, tenho várias tarefas paralelas. E quando a gente tem muitas tarefas de um único tema, a mente não fica tão ansiosa, até fica, mas um pouco menos. Agora, quando eu tenho várias tarefas de assuntos paralelos, isso gera uma confusão mental, um cansaço mental muito grande. Então, como é que eu posso continuar cumprindo minhas tarefas, sendo bem-sucedido na minha empresa, mas ao mesmo tempo dando a atenção necessária e a desaceleração necessária para construir as nossas famílias, a minha e as nossas famílias? Bom, eu penso, Pedro, que a primeira coisa assim é abdicando da perfeição, do sentido de que tudo tem que ser, sabe, cada vez mais intenso. Pensa nos nossos avós, eles criavam 15, 18 filhos e estava tudo certo. Estava tudo certo. Claro que eles não têm as exigências que nós temos. Então, a ideia de se frustrar, eu acho que é espetacularmente terapêutica, né? Em algum momento, a gente vai falhar, vai se frustrar e vai sentir dor. Mas isso significa que a gente está vivo, é a pulsação da vida. Só que a cobrança do outro, ela é tão alta e agora exposta nas redes sociais, né? Só que lá é a vida editada, só os melhores momentos. Uma falsa apresentação. Total, né? Mas a gente é guiado por isso, sabe? Mesmo sabendo às vezes, né? A gente sabe que não é. Sabe que está sendo enganado. Que é falsa performance, mas aquilo te mobiliza, não adianta, porque para mim a morte da alegria, ela está diretamente atrelada ao desejo de comparação. Se tu começa a comparar, acabou, meu amigo. Sabe? Porque se essa TV me satisfaz, eu vou descobrir num vizinho uma TV de 85 polegadas, né? Então, como é que eu vou encontrar satisfação nisso? Isso também é um princípio estoico. Quem não se contenta com pouco, não vai se contentar nunca com nada. Eu só consigo extrair prazer de um vinho sofisticado se eu encontro prazer em um copo d'água, né? Num azeite de oliva com uma fatia de pão.
Isso não significa que a gente tenha que abdicar do sofisticado, daquilo que nos dá um prazer estético, gastronômico, maravilhoso. Mas a vida, a verdadeira vida, ela se dá no ordinário e não no extraordinário. São os pequenos milagres avulsos que a gente deixa de perceber, né? E que são aqueles que nos sustentam. Nós não precisamos multiplicar o pão, abrir o mar, nada disso, né? Eu penso que as alegrias mais genuínas, mais verdadeiras, elas estão naquilo que não é catalogado como tal. Hoje estamos gravando um programa que vai ser partilhado com outras tantas pessoas e quem sabe o que vai deixar dentro de cada um. Para mim, isso é um exercício. Perdão, um exercício de felicidade, né? Que a gente não registra, mas que tem um valor tão alto, tão grande, né? E às vezes é só em retrospecto que a gente vai perceber como isso era valoroso. Então a questão é, e aqui eu lembro uma frase de um escritor irlandês que eu gosto muito, Oscar Wilde. Ele disse isso em 1897. Ele disse assim: hoje sabemos o valor o preço de tudo e o valor de nada, há 127 anos. Que diria o pobre Oscar Wilde, super moderno, hoje super em dia, atual. super moderno, o que prova que nós somos sempre o mesmo ser humano. Né? Quando foram procurar o registro mais antigo de pais que se queixavam das condutas dos filhos, eles encontraram uma tabuleta do século 67 depois de Cristo. Ou seja, estamos há 2000 anos nos queixando. Né? As nossas dores... Repetindo, né? Nos E queixando repetindo. né? Muda o cenário, Sim. muda a geografia, mudam as pessoas. Mas o que é humano, ele está muito entranhado. Nada nos é indiferente. A gente sempre vai, na verdade, reagir como o homem primitivo também reagia. Né? Agora, a grande questão é não a ferramenta, mas o que nós estamos fazendo. Acho que todos esses recursos, eles são maravilhosos, mas é o uso exacerbado que está adoecendo. E pode ser uma conversa um pouco negativa, mas os dados de realidade nos trazem essas informações, né? De descontentamento. Então, estamos correndo atrás de quê? Nossa. Do que tu tá correndo atrás? A gente nunca Marlon? sabe no final das contas, né? É. Como eu te falei, eu tô correndo atrás de algo que é pra trazer mais felicidade pra minha família, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar distante da minha família pra fazer ela feliz. Mas- O que não deixa ela feliz. Mas isso é a tua noção de felicidade. Exatamente. Será que se eles puderem escolher, eu quero que o Marlon fique mais tempo com a gente? Eles né? escolheriam, né? A gente precisa de tão pouca coisa para Mas ser é tão feliz. louco isso, porque daí o pequeno prazo é isso, e o médio prazo e o longo prazo, será que é isso também? Será que isso traria felicidade sem ter os recursos que entram em casa para que a gente possa festejar esses momentos? Mas existem Difícil. recursos exteriores e recursos interiores. Eu vou né? compartilhar uma frase que eu ouvi essa semana que eu achei muito bacana, que a gente está sempre preocupado com o futuro, com essa ansiedade, com a questão de o que vai ser a minha família, como é que eu vou prover, e isso que tu trouxe, Marlon, mas preocupação, que é uma preocupação, é diferente de providência, né? Eu tenho que providenciar um futuro, tenho que daqui a pouco ter uma reserva, daqui a pouco estruturar alguma coisa para o futuro, mas eu não preciso me preocupar com o futuro. Preocupação tu tá ocupando só a mente, é uma preocupação. Agora, providência tu tem que ter, são diferentes. Até perfeito, Pedro. Até porque os nossos medos, eles são muito mais imaginários do que reais. É né? sempre menor do que a gente pensa, né? Sofre. Mas era só Só isso. isso. Mês que vem tu não lembra. Quando eu vou no dentista, para mim é fatal. Eu sofro 3 dias antes, né? Aquela agulha, aquela coisa. Aí eu digo, credo, mas que decepção, não doeu? Eu saio de lá super frustrado, porque eu não sofri. Mas sofreu, na verdade, né? né? Sofreu antes de sentar na cadeira. Antes, muito mais do Muito que mais do que no precisava. momento. Exatamente. E é um desgaste emocional violento isso, né? Algo que a gente poderia destinar para outras coisas. Eu diria assim, ó, uma das grandes verdades que me nutrem, pelo menos, é que a minha saúde mental está relacionada à capacidade de estabelecer bons encontros, como nós estamos Legal. fazendo agora, sabe? Legal. Tocar e ser tocado. Né? Isso é essencial. Claro que depois a gente parte para os nossos universos, mas não abdicar, sempre reservar um
tempo para isso. Sempre jogar um tempo fora para os amigos, porque eu acho que é o nosso maior investimento. Né? Não tem patrimônio, a gente fala muito em recursos, em patrimônios, em construir, mas isso que a gente constrói através dos afetos, dos bons afetos, cara, isso se multiplica, a riqueza tá aí, fundamental. E eu acho que a gente, linda as tuas palavras, e eu fico pensando assim, porque, na verdade, hoje em dia, quanto mais nós sermos nós, como nós aqui estamos, diria, nus, a gente não tá levando nada, não é nada proposital, a gente não tá com nenhuma máscara que a gente tá conversando. Naturalmente, eu acho que quanto mais nós conseguirmos ser nós mesmos, mais a gente vai estar entregando pro mundo também, né? E Verdade. também acredito que a filosofia, na minha visão, a filosofia nada mais é que a forma de ensinar a parte da felicidade da vida, não só a felicidade, mas a parte real da vida, sem pender para nenhum lado. Então ela tá ali andando numa linha onde ela não pende para cá, não pende para lá, mas ela te ensina como ser feliz. E aí, Gil, eu venho te perguntar, aquela galera que tá vindo agora com essa ansiedade enorme, tudo, mais que nós, né? Essa galera que tá chegando agora aí, o que tu diria para eles? Porque a gente tá se encerrando agora, a gente tá chegando pro nosso final aqui, vamos encerrar nosso maravilhoso, inclusive, foi muito bom a gente estar aqui contigo, eu aprendi muito. Obrigado. Mas a gente tá chegando pro Paulo. nosso final. E eu gostaria que tu deixasse aí uma mensagem para essa galera que tá vindo agora. Porque nós estamos numa geração, mas tem uma geração que vem agora muito mais conectada, muito mais acelerada do que nós, que qualquer coisa gera um estrondo, é um problema muito maior, né? E acredito que da tua geração para nós também tem uma diferença. Muito O que grande. tu diria para essas pessoas, essas crianças, esses jovens que estão vindo agora e que querem empreender e querem, vamos falar de alta performance, mas querem chegar lá, Sim, lá mas- onde a gente não sabe, mas eles querem. Mensagem Como nós. final do nosso episódio, Gil. Por favor. Ótimo, vai ter música ao fundo? Olha, eu Que não acho trouxe que meu dá violão, um- mas a pedir, gente vai vamos pedir botar. pro nosso Matheus, patrocinador. vamos fazer uma coisa mais, né, cinematográfica, já que eu favor. trabalho com cinema. Bom, eu acho que eu diria assim para eles: antes de aprender a correr, aprendam a caminhar. Vai ter tempo para absolutamente tudo. Ninguém precisa sair para salvar o mundo, até porque ninguém é tão importante assim. Um amigo meu diz algo que eu acho valioso: dê-se a sua devida desimportância. Né? Porque quando nós nos colocamos no centro de tudo, quando o ego obeso se orgulha de si mesmo, aí a gente vai esquecer essas questões todas que são absolutamente relevantes para a nossa vida. É assim, freiem, não acelerem, mas continuem caminhando. Claro, no início da vida, quando a gente é inserido no mercado de trabalho, que vai representar, no mínimo, 1/3 da nossa vida, tem que ter a sabedoria de fazer boas escolhas, né, para que a gente não sonhe com a aposentadoria 10 anos dela realmente se efetivar e que a gente encontre espaço para os abraços. Eu sou um grande entusiasta. As pessoas não se tocam mais, sabe? O que se chama de intimidade não está relacionado necessariamente a dois corpos, um acoplado no outro, despidos, mas é essa conexão que se dá pelo olhar, pelo abraço, pelo toque. Eu insisto nisso porque nisso nós estamos empobrecendo muito, né? E para mim, ter passado essa hora com duas pessoas tão inteligentes, vocês realmente fizeram perguntas muito boas, foi muito fácil fazer esse programa, porque vocês instigam as pessoas a pensar. E tão jovens, né, e tão interessados em continuar nesse mundo, mas em inserir nele valores, propósitos, porque é isso, mais do que uma vida feliz, a gente tem que ter interesses, a gente tem que ter algo que nos faça ter vontade de sair da cama de manhã. Ai, hoje é segunda, vai começar tudo de novo. Não. Pode ser um ritmo além daquilo que a gente gostaria, mas tomara que essa gurizada, eles descubram isso desde bem cedo. E as escolhas terão que ser feitas por eles. Não através de um exame vocacional, não através daquilo que os pais quiserem, mas assim, reconhecer que o desejo é algo que pertence ao indivíduo.
Então, eu só tenho que agradecer. Guris, vocês foram ótimos. Obrigado. Gostei muito. Obrigado. Né, que isso se multiplique para os outros, que a gente volte a conversar. Prazer enorme Obrigado. mesmo. Obrigado. Eles são muito legais, gente. Eu Olha, só gostaria de fiquem abrir... atentos, assistam a todos os programas. Eu quero abrir um parênteses, porque eu achei tão lindo tu falando de nós, que pra mim parecia que tu tava olhando pro espelho. Claro que isso aí seria um pouquinho de egocentrismo, mas eu faço, não é, né? Eu faço das tuas palavras as minhas, porque foi maravilhoso, eu gostei muito de estar aqui contigo, e realmente Obrigado, tu fez mano. com que nós crescermos muito, e com certeza o inteligente aqui, sem sombra de dúvidas, se fôssemos nos comparar como estamos fazendo hoje em dia, tu com certeza é um cara muito inteligente que fez a nossa tarde evoluir demais. Muito obrigado, viu? No plural, nós somos. Nós somos. Né, nós somos. Obrigado. Muito obrigado. Foi um mano. prazer enorme, Gil. Então, Obrigado, pessoal, Pedro. com isso, então, a gente encerra o nosso último episódio do ShimaCast, o podcast da CDL Jovem. É um prazer enorme estar com o Gil hoje. Obrigado, Gil, por estar conosco e por todos os convidados da temporada que contaram suas histórias, compartilharam conhecimento, e espero que em breve, no ano que vem, teremos uma nova temporada e novos episódios. E, pessoal, não deixem de assistir toda a temporada que está hoje no nosso Spotify. Com certeza é muito enriquecedora. E não deixe de nos acompanhar também no Instagram da CDL Jovem Caxias, no Spotify, no YouTube. E a gente se encontra na nossa próxima temporada. Até breve!